Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Viviane, sou professora de Hatha Yoga e profissional de educação física. Para a prática de hoje, vamos trazer um pouquinho da respiração consciente associada à mobilização da coluna nos seus 6 planos de movimento. Antes da gente começar com as técnicas, vamos observar um pouquinho o nosso corpo? Mantenha os seus pés paralelos. Organiza o peso do seu corpo em toda a sola dos pés e deixa os braços pendentes na lateral do seu corpo. Essa observação você pode fazer de olhos abertos, olhos semicerrados ou até mesmo de olhos fechados, se você preferir. Comece prestando atenção à sua respiração. Como acontece a entrada e a saída de ar. Em que parte do seu corpo você sente essa respiração mais presente? Vai verificando como está a qualidade da sua respiração. Passe agora para uma atenção a todo o seu corpo. Músculos, articulações. Verifica se tem algum ponto do seu corpo que te chama a atenção ou que vai pedir um pouco de mais cuidado durante a prática. Perceba a qualidade do seu corpo. E por último, preste atenção à sua mente. Perceba se hoje ela está mais agitada ou mais calma. Se tem um pensamento fixo ou se várias coisas estão passando pela sua cabeça ao mesmo tempo. Perceba a qualidade da sua mente. Muito bem. No final da prática a gente vai resgatar um pouquinho dessa primeira observação. Como primeira prática respiratória, nós faremos o Purna Pranayama, que é a respiração completa do yoga. Então a gente vai inspirar, inflar a nossa caixa torácica de baixo para cima e depois expirar, soltar o ar, esvaziando a caixa torácica de cima para baixo. Vamos tentar? Então inspira e vai inflando abdômen, centro do seu peito e alto do seu peito na direção dos ombros. E solta o ar de cima para baixo, esvaziando, por último, quem esvazia a barriga. Pensa também em uma movimentação acontecendo pelas laterais e pela parte dorsal. Então, inspira enchendo toda a parte de baixo do seu tronco, o centro do seu tronco e a parte superior do seu tronco e esvazia de cima para baixo. Mais uma vez, inspira, preenchendo o seu tronco de ar de baixo para cima. E expira, esvaziando o tronco de cima para baixo. Muito bem. Iniciaremos a nossa prática pelo Asana Tadasana, que é a postura da montanha. Então, os pés podem ficar paralelos, um pouquinho afastados na largura do quadril ou completamente juntinhos. Se você optar pelos pés juntos, tome cuidado com o seu equilíbrio. Lembre de distribuir o peso por toda a sola dos pés. Se os dedos estiverem com pouco toque no chão ou até fora do chão, tragam um pouco mais de pressão digital. Braços na lateral do corpo, mãos ligeiramente voltadas para frente. Organize os seus joelhos sobre os tornozelos, o quadril sobre os joelhos, os ombros sobre o quadril e a cabeça se organiza também lá com os tornozelos. Se preferir, pode fechar os olhos e tome as respirações completas. Inspirando, preenchendo toda a postura de ar e exalando, esvaziando a postura de ar. Inspira profundo e expira profundo. Tome mais algumas respirações no seu ritmo respiratório. Lembrando que as respirações no Hatha Yoga sempre acontecem pelo nariz. Faça uma última respiração.
Faremos agora a postura Uttanasana, que é a pinça a partir da posição em pé. Então comece pela cabeça, enrolando a cabeça, enrolando os ombros, vai mobilizando a sua coluna torácica, até chegar com a pontinha dos dedos ou a mão completa lá no chão. Você pode flexionar os joelhos, se precisar, para facilitar o seu movimento. Solte o peso da cabeça, solte o peso dos ombros. Com os joelhos flexionados ou estendidos, mantenha a parte superior do corpo bem solta e sinta um pouco esse alongamento que acontece na parte posterior das coxas. Organizou a sua postura? Comece a tomar respirações profundas. Inspira, enchendo os espaços que estão mais livres no seu corpo. Solta o ar, esvaziando completamente o seu tórax de ar. Tome mais algumas respirações no seu ritmo, ajustando a postura de acordo com a sua necessidade. Faça uma última respiração e na próxima inspiração, flexione os joelhos e vá desenrolando a coluna pouco a pouco, empurrando bem os pés contra o chão. A cabeça será a última a chegar. Lembre-se de realizar as posturas no seu limite de movimento, mantendo cada postura sempre estável e confortável. Lembre-se de se esforçar sem forçar o próprio corpo. Agora a gente vai para uma extensão em pé. Vou virar um pouquinho de lado. Duas variações possíveis nessa postura. Uma em que você leva as mãos logo atrás da linha da sua lombar, dedos voltados para baixo, e a gente fecha os cotovelos, fazendo uma extensão de coluna, mostrando o peito e a pontinha do nariz lá para o teto. Você pode realizar essa mesma postura, trazendo as mãos primeiramente na linha do peito e depois estendendo os cotovelos lá para trás. Essa segunda variação é um pouco mais intensa e mais exigente. Escolha qual é a sua postura preferida e vamos iniciar a extensão em pé. Eu vou optar por essa primeira variação. Independente da posição que você tenha escolhido, gire os ombros para trás. Quem estiver nessa posição que eu estou fazendo, feche os cotovelos e começa pela cervical, mostrando a pontinha do nariz lá para o teto. Depois vai mostrando o seu pescoço. E por último, mostra o coração lá para o teto. Faça uma última respiração e vai voltando devagar. Solte os braços na lateral do corpo. Muito bem. Tudo bem por aí? Espero que sim. Fizemos então a flexão do tronco à frente, depois a extensão da coluna lá para trás. Agora a gente vai iniciar as flexões laterais. Começando pelo braço direito. Inspira, crescendo o braço direito lá na direção do teto. Primeiro cresce bem esse braço lá para o teto. E depois vai fazendo a flexão lateral. Relaxa bem o braço esquerdo lá na direção do chão. Relaxa o ombro de baixo também. Inspira e expira profundo por esse lado que você sente bem aberto. Então, inspira, inflando as costelas desse lado direito. Solta o ar, relaxando ainda mais o corpo para a lateral. Faça uma última respiração. Inspira,
retornando o braço lá pelo teto e descendo pela lateral. Caso você tenha feito com o outro lado, é só trocar. Inspira crescendo o braço esquerdo, lá na direção do teto. Ganha espaço. Depois solta o ar, fazendo essa flexão lateral da sua coluna. Lembra de manter o braço de baixo bem soltinho, o ombro de baixo também bem solto. Respirações profundas por esse lado que você sente mais aberto das costelas e deixa o corpo pouco a pouco excedendo a postura lateral. Faça uma última respiração e retorne inspirando, primeiro pelo teto e depois descendo o braço lá pela lateral. Pare um pouquinho em Tadasana, postura da montanha, sinta os efeitos desses primeiros asanas no seu corpo. Continue tomando respirações profundas, inspirando profundo pelo baixo ventre, enchendo todo o tórax de ar, e expirando de cima para baixo. Muito bem. Para fazer os dois últimos movimentos da coluna, que são as torções para um lado e depois para o outro lado, nós faremos uma pequena variação, uma mobilização, na verdade, com as mãos de frente para o peito. Lembre-se de manter as mãos de frente do peito durante todo o movimento da torção. Então, se perceber que a mão lateralizou para um dos lados, volte sempre ao centro. Então, traga as mãos em prece na frente do peito e vamos começar lá pelo lado direito. Inspira no centro, solta o ar, realizando a torção. E olha lá para o cantinho do cotovelo desse braço que está atrás. Inspira, vem no centro, solta o ar e torce para o outro lado. Inspira, vem ao centro, enraiza bem os pés no chão, solta o ar e realiza a torção, mantenha as mãos centralizadas no peito, inspira, vem ao centro, solta o ar, realiza a torção, mãos centralizadas e olha para o cantinho do cotovelo lá de trás, última para cada lado. Inspira, vem ao centro, solta o ar. Inspira, vem ao centro e solta o ar. Finalizamos, vindo ao centro, pode soltar os braços na lateral. Afasta um pouquinho os dois pés, uma largura um pouquinho maior que a largura do seu próprio quadril. Vou dar um passinho na frente. Traz os braços na lateral do corpo, palma das mãos voltadas para baixo. Observa de um lado e do outro, vê se as mãos estão mais ou menos na linha dos seus ombros. Se sentir algum desconforto, pode até baixar se for necessário. Tá legal? Inspira profundo no centro, solta o ar, torce o seu tronco, os braços acompanham o movimento e agora a cabeça acompanha o braço lá de trás, ou os olhos acompanham a mão que está lá atrás do movimento. Inspira, vem ao centro, solta o ar, torce para o outro lado. Inspira, vem ao centro, tenta sempre manter os dois pés bem agarrados ao chão, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo em cada torção. Organizou as pernas, organizou a extensão dos braços, rotacionou a cabeça também com o movimento. Sente como a sua respiração acontece quando existe uma torção do seu tronco.
Continue inspirando e expirando profundamente. A respiração espiralada é um pouco diferente da respiração nos outros planos que nós fizemos. Na próxima inspiração, retorna ao centro e vamos torcer para o outro lado. Sentiram a diferença de respirar na torção? Organizou as duas pernas, organizou os braços, relaxa os ombros, cabeça olha lá para a mão de trás, inspira profundo, expira profundo, sente como é a respiração espiralada para esse outro lado. Na próxima inspiração, retorne o seu corpo ao centro e pode relaxar os braços. Faz um balancinho, solta de um lado para o outro. A gente ficou bastante tempo com os braços afastados, às vezes dói um pouquinho os ombros. Uma última vez para cada lado e pode centralizar. Faremos agora esses movimentos numa sequência, que eu chamei de saudação espiral em pé. A cada ciclo respiratório, a gente vai realizar um desses movimentos. Vamos juntos? Começando pela flexão. Inspira, vai enrolando a coluna, lá para baixo. Soltando o ar, a gente retorna à posição inicial em pé. Leva as mãos lá na lombar, inspira, gira os ombros lá para trás, mostra o peito para o teto. Solta o ar, retorna. Inspira, cresce um braço ao teto. Solta o ar, faz a flexão lateral. Inspira, retornando o braço ao teto. Solta o ar, descendo pela lateral. Vamos para o outro lado? Inspira, cresce. Solta o ar, flexão lateral. Inspira, retorna ao teto. Solta o ar, desce o braço devagar. Afastamento lateral dos dois braços. Inspira ao centro. Solta o ar, realiza a torção para um dos lados. Inspira, vem ao centro. Solta o ar, realiza a torção para o outro lado. Inspira, retorna ao centro. Solta o ar, organiza os dois pés novamente um pouquinho mais próximos ou totalmente juntos, se você preferir. Mais uma vez, vamos lá? Uttanasana, inspira, arredonda tudo lá para baixo, deixa o corpo ceder, solta o ar, vai subindo devagar. Mãos vão na direção da lombar, gira os ombros, Anuvittanasana, inspira, extensão da coluna, solta o ar, retorna, cresce um dos braços lá para cima, inspira, solta o ar, inclinação lateral, solta bem o braço de baixo, inspira, ao teto, solta o ar, vai descendo o braço pela lateral para o outro lado, inspira, cresce, solta o ar, permanece na flexão, inspira, cresce ao teto, solta o ar, descer o braço, afastamento das duas pernas, elevação dos dois braços, inspira, solta o ar, torção para um dos lados, inspira, vem ao centro, solta o ar, torção para o outro lado. Inspira, vem ao centro, soltou o ar, aproxima os dois pés. Muito bem.
Fizemos essa primeira sequência da mobilização da coluna em seus diversos planos, sempre nessa posição em pé, com pouca movimentação das pernas. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o desafio, faremos a base dos guerreiros, né, um afastamento lateral das pernas e algumas variações de movimento. Faremos 3 posturas a partir dessa posição em pé com as pernas afastadas. A ideia é que você consiga mobilizar a coluna e manter a respiração consciente, mesmo tendo subido um pouco o desafio do movimento. Vou deixar o tapetinho de lado. Você se organiza aí no seu espaço da melhor maneira, mantendo sempre a segurança, mas tendo um espaço para você se movimentar sem bater muito nas coisas, né? Aqui o espaço é pequenininho, mas a gente vai se ajeitando. Afastamento lateral das pernas bem grande, maior que o tamanho do seu quadril, tá legal? A gente vai começar para um dos lados. Eu vou sugerir que a gente comece pelo lado esquerdo agora. Então, aponta a pontinha do pé esquerdo lá para frente. E o pé direito, deixa 45 graus, corrige um pouquinho o pé direito lá atrás, tá legal? Primeira postura, postura do guerreiro 2, Virabhadrasana 2. Então a gente leva os braços na linha dos ombros, olho para a mão de trás, vejo se está alinhada com o meu ombro de trás. Olho para a mão da frente, o foco do olhar vai ser o dedo médio aqui da mão da frente. Flexiono bem o joelho da perna esquerda e mantenho essa perna direita viva, me empurrando. Então, um joelho me puxa à frente e a outra perna me empurra lá para trás, tá legal? Mantenho o peito no centro do movimento e a cabeça olha lá para a mão da frente. Desce bem a base, fez todos os ajustes, tá? Com uma base bem forte, uma base de guerreiro, preenche essa postura de respiração consciente. Inspira, expandindo bem a sua caixa torácica, solta o ar, esvaziando-a por completo. Inspira profundo, até as virilhas. Solta o ar. Tome mais algumas respirações no seu ritmo, no seu tempo. Na próxima inspiração, desça os braços, vai estendendo as duas pernas, centraliza um pouco o movimento, volta a coluna para um eixo neutro, sente seu corpo, sem perder o contato com essa organização corporal, sem perder a consciência do seu movimento, mas observando, né, tornando mais presente essa observação de cada parte dele, o seu estado da mente também. E vamos organizar a postura para o outro lado. Pé direito, aponta bem para a direita, e o pé esquerdo a gente corrige a 45 graus. Traz as duas mãos à linha dos ombros, olhei para a mão de trás. Olhei lá para o dedo médio da mão da frente, flexiona bem o joelho da perna direita agora. Mantenha o peito bem aberto no centro do movimento. Inspira profundo, preenchendo todo o tórax de ar. Solta o ar até o final, até sentir que afunilou as suas costelas. Durante a execução do asana, se você sentir que precisa de algum ajuste, faça os seus pequenos ajustes. Tome uma última respiração profunda. E ao expirar, vai descendo os braços, extensão das duas pernas. Mantenha os dois pés olhando para frente. Trikonasana, postura do triângulo. A gente vai
levar a mão esquerda escorregando pela perna esquerda e o braço direito vai lá na direção do teto. Vai empurrando o quadril na direção oposta, na direção do braço que está lá em cima. Entenda qual é o tamanho do movimento que é possível do seu corpo, sem deixar o corpo cair à frente, mas também sem deixar o corpo cair lá para trás, tá? É um movimento bem lateral. Mantenha o foco do olhar lá para a mão que está no teto. Empurra o quadril na direção oposta que a mão de baixo desceu. Continue tomando respirações profundas. Faça uma última respiração. E na próxima inspiração, força na cintura e vem trazendo novamente o corpo na posição em pé. Desça um pouquinho os braços. Agora, como a gente tem uma intensificação na dificuldade, né, do movimento, a respiração pode tender a ficar um pouco mais curtinha. Vai tentando sempre alongar a respiração na medida do possível. E evita ao máximo bloqueios respiratórios, aquelas paradinhas na respiração. Vamos lá? Vai escorregando a outra mão agora para baixo. A gente fez primeiro para o lado esquerdo, agora o lado direito. Cresce o lado esquerdo lá para o teto e empurra o quadril para a esquerda também. Desce até onde for possível para você. Não dá para fazer um movimento grande, lembra, faz um movimento menor, mas com conforto e estabilidade, sem perder a ideia do movimento. Lembra que agora a gente quer trabalhar com movimentos, os planos que a gente estudou na primeira parte da aula, mas agora com um nível de dificuldade, envolvimento de outras partes também do corpo de uma maneira diferente. Isso vai interferir na qualidade da respiração, mas a gente vai tentando buscar essa respiração completa, mesmo em posturas um pouquinho mais desafiadoras. As duas pernas firmes, os dois pés bem aterrados ao chão. Faça uma última respiração. E na próxima inspiração, força na cintura. Vem subindo até o centro. Relaxa os dois braços. Ufa! Estamos caminhando para o final, hein? Última postura, a gente tem a postura do ângulo lateral. Tem algumas variações possíveis, vou passar 3 variações, principalmente de apoio da mão. Você escolhe qual é a sua opção preferida e a gente continua a prática. Pé esquerdo vai olhar um pouquinho para a esquerda, então não é totalmente para a esquerda nem para frente, no meio do caminho, tá legal? Flexiona o joelho da perna esquerda, mas lembra de manter a perna direita bem viva, bem viva, empurrando o seu corpo na direção oposta. Posições possíveis. Um pouquinho mais alta, mantendo o cotovelo apoiado acima da articulação do joelho, ou você pode optar também com a mão descendo pela parte interna da coxa, pela parte externa, como você preferir. Escolha a sua postura preferida, flexiona bem o joelho da perna esquerda, mantenha a perna direita viva lá para trás. Cresceu o braço que veio na postura anterior até o teto, agora ele vem na direção da orelha. E a gente olha lá para a pontinha da mão ou na direção que a mão aponta. Inspira e expira profundo. Respira por esse lado da sua coluna, das costelas, que você sente bem aberto. Mas não perde o espaço no lugar que está mais fechadinho, tá? Não deixa tombar o corpo lá para baixo, não. Cresce a coluna.
lá para frente, na direção que a mão aponta. Firmeza nas duas pernas, pés bem enraizados no chão. Faz uma última respiração. E na próxima inspiração, força na cintura. Estende, empurra a perna esquerda para te ajudar a voltar do movimento. Faz a troca de base. Pé esquerdo olha para frente, pé direito a 45 graus. Escolha a posição que você quer da sua mão ou apoio do cotovelo. Cresce o braço esquerdo primeiro para o teto e depois lá para a lateral. Olha na direção dessa mão que está lá em cima. Lembra de crescer a sua coluna na mesma direção, nada de achatar nenhum dos lados. Tome respirações profundas, inspirando e expirando profundamente. Inspirando principalmente por esse espaço da coluna e das costelas que você sente mais aberto no seu corpo. Pés firmes, enraizados no chão. Faz uma última respiração. Inspira, força na cintura, vem retornando ao centro. Desceu os dois braços, vai unindo as duas pernas. E aí, como vocês estão? Essas três últimas foram um pouco mais complexas, né? Mas pouco a pouco a gente vai identificando no nosso corpo as possibilidades, fazendo os ajustes, até que aquilo que parece muito desafiador se torna possível. Uma última para cada lado e pode centralizar. Pés unidos ou afastamento na linha do seu quadril, pés paralelos. A gente começou pelo Purna Pranayama, que era a respiração completa. Agora a gente vai para Samavriti. Samavriti é a respiração do quadrado. Então a gente vai inspirar, fazer uma pausa respiratória de pulmões cheios. Depois expirar, soltar o ar e uma pausa respiratória de pulmões vazios. Como exemplo, eu vou fazer essa prática da respiração do quadrado usando 4 tempos. Então, 4 tempos para inspirar, 4 tempos de pausa, 4 tempos para expirar e 4 tempos de pausa. Faremos 3 ciclos. Caso você sinta algum desconforto durante a prática, alguma ansiedade para respirar, deixe a respiração livre, lembre-se de não bloquear a sua respiração até que você encontre os seus tempos próprios respiratórios, tá? Caso as pausas respiratórias te causem esse desconforto de uma maneira mais intensa, faça pausas menores. Então, por exemplo, você pode inspirar em 4 tempos, uma pausa de 1 ou 2 tempos e voltar a expirar em 4, seguida de uma outra pequena pausa de 1 a 2 tempos. Tá legal? Mas vamos experimentar o quadrado completo e você depois vai seguir de acordo com o seu ritmo respiratório. Pode ser? Vamos lá. Então, inspira em 1, 2, 3, 4, faz uma pausa respiratória, 4, 3, 2, 1. Expira, 1, 2, 3, 4, pausa, 4, 3, 2, 1. Inspira, 1, 2, 3, 4, pausa, 4, 3, 2, 1. Expira, 1, 2, 3, 4, pausa, 4, 3, 2, 1. Inspira, 1, 2, 3, 4, pausa, 4, 3, 2, 1. Expira, 1, 2, 3, 4, pausa, 4,
3, 2, 1. Fiz a movimentação da mão só para desenhar o quadrado, não é necessário você acompanhar. Pode fazer a respiração com os braços na lateral do corpo. Eu vou cantar mais uma vez esse ciclo de respiração do quadrado, Sanavriti, e caso você queira fazer em outro tempo, continue fazendo de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, na postura de Tadasana, palmas ligeiramente voltadas para frente, inspira em 1, 2, 3, 4, pausa 4, 3, 2, 1, expira 1, 2, 3, 4, pausa 4, 3, 2, 1, inspira 1, 2, 3, 4, pausa 4, 3, 2, 1, expira 1, 2, 3, 4, pausa 4, 3, 2, 1, inspira 1, 2, 3, 4, pausa 4, 3, 2, 1, expira 1, 2, 3, 4, pausa 4, 3, 2, 1. Se você preferir manter um pouquinho em estado meditativo, fique à vontade. Eu me despeço por aqui da prática de hoje, lembrando que todos os domingos, por volta das 17 horas, eu vou postar um vídeo novo de prática de yoga para que você possa acompanhar durante a semana e realizar no seu horário preferido, nos momentos que você tem aí no seu dia. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, a gente vai conversando ao longo da semana para ajustar o que for necessário. Uma boa prática para todos e até o próximo domingo. Tchau, tchau!